Olá a todos, tudo bem? Estamos entrando no 12º dia do manto. Exatamente. E hoje é quarta-feira. Se você chegou aqui é quarta-feira. Se não é quarta-feira, ok, tudo bem. Nós vamos fazer essa ativação hoje. Nós vamos fazer uma ativação energética. Certo? Eu já vou explicar, mas nós vamos fazer a ativação energética hoje. Se você está na segunda-feira, tudo bem. Porque você vai fazer a ativação hoje e na quarta-feira essa energia vai se ativar na sua vida. Se você estiver na sexta-feira, essa energia vai se ativar na quarta-feira. Se você estiver na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia da semana. Mas a energia que vai ser colocada aqui agora, dessa ativação, essa limpeza energética que nós vamos realizar agora, que é a limpeza energética de banimento de Asmodã, o demônio que está vinculado ao fracasso da vida afetiva, com o fracasso de um modo geral, mas principalmente com o fracasso afetivo. Ele é aquele demônio que destruiu Sodoma, ele é aquele demônio que destruiu Gomorra, que atormentou a alma daquelas pessoas, fazendo com que elas achassem por bem serem injustas, serem impuras. Então esse é o demônio que age no desvirtuamento da moralidade, no qual a pessoa já não acha mais que o certo vale a pena, que a pessoa já não acha mais que, por exemplo, que ser fiel vale a pena, a pessoa já não acha mais que ter um relacionamento sério vale a pena, que se casar vale a pena, que ter filhos vale a pena. Vocês vão ver que tem uma fumaça aqui. Mas essa fumaça que tá saindo aqui, que tá aparecendo aqui, é de um incenso que eu estou usando nesses 3 dias que nós vamos fazer banimento de Asmodã. Então, se você não tá sabendo o que tá acontecendo aqui, eu chamo você para participar do meu canal, entra, dá uma olhada. Eu me chamo Petra, sou do canal Astarô, sou cartomante e astróloga. E nós estamos fazendo 40 dias de cura do amor, para que você tenha uma grande bênção ao chegar da Páscoa. Por que Páscoa, Petra? Porque a Páscoa é o momento da fertilidade, a Páscoa é a festa do amor, a Páscoa é a festa da abundância e se relaciona também com a ressurreição de Jesus pelo calendário da Igreja Católica. Então a Igreja Católica fica 40 dias rezando, 40 dias se purificando, correspondente aos 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto, a mesma energia que esteve com Cristo no deserto para purificação da sua carreira, para purificação do seu ministério, está aqui hoje conosco porque nós fizemos a invocação da Quaresma. Nós estamos nos utilizando da energia da Quaresma que se repete, gente, há 2000 anos. Tem 2000 anos que a Igreja Católica repete esse ritual da Quaresma. Então nós estamos nos apropriando dessa egrégora dos 40 dias, da Quaresma de Jesus, para que a gente possa fazer uma libertação e uma cura da sua vida afetiva, a começar pelo banimento desse demônio. Que é o demônio da história do livro de Tobias, a primeira aparição de Rafael Arcanjo na história da igreja. A primeira aparição de Rafael Arcanjo na história da igreja se deu no livro de Tobias. Nós vamos fazer o banimento desse demônio. Asmodeu, o senhor do pecado, o mestre da corrupção, o mestre dos vícios, aquele que se jubilece. O júbilo desse demônio vem do fracasso afetivo das pessoas. A pessoa falhar, da pessoa justa, da pessoa que é justa, que age bem, que age certo e que não consegue aquilo que deseja. Ele se alimenta do fracasso das pessoas. Esse demônio aqui, ele se fortalece da desilusão das pessoas. E a primeira aparição desse demônio, ele veio aqui junto com a primeira aparição do Arcanjo Rafael. A primeira aparição do Arcanjo Rafael na história da igreja se dá aqui nesse livro de Tobias. E é o livro justamente que fala sobre Asmodeus. Então nós estamos aqui hoje para expulsar esse demônio da vida afetiva de vocês. Você que, por exemplo, está aí solteira, sem relacionamento e não consegue
encontrar um amor, não consegue encontrar um amor porque tem um demônio atuando na sua vida. E esse demônio, ele tem nome, tá? Ele possui um nome. Eu tô procurando aqui. Ele possui um nome. O nome desse demônio é Asmodeus. Tá aqui, ó, o pior dos demônios. Livro de Tobias, capítulo 3, versículo 17. Ó. Capítulo 3, versículo 17. Se você tem uma Bíblia católica, eu peço para que você abra no livro de Tobias, capítulo 3, versículo 17. Se você não tem uma Bíblia católica e você quer ler o livro de Tobias, quer ler esse livro aqui de Tobias, da Bíblia, que não tem, é um deuterocanônico, então ele não existe nas Bíblias protestantes, versão Almeida, não tem, então só tem na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Bíblia verdadeira. Eu passei por todas as religiões que eu pude passar, que existe no Brasil, e eu digo com toda certeza, aqui tem 77 livros, 78 livros. 77 é o número da perfeição, aqui tem 78 livros. A Bíblia Almeida é uma Bíblia que tem 66. E a tradução da Almeida foi feita do inglês. Inglês é a língua do anticristo, tá bom? Essa daqui foi traduzida do grego. Essa Bíblia aqui foi traduzida diretamente do grego, tá? A Bíblia Almeida foi traduzida do inglês, e o inglês é a língua do anticristo, tá? E só tem 66 livros, essa aqui tem 78, o que mostra numerologicamente a veracidade dessa escritura aqui, tá? Então tenha uma Bíblia católica dentro da sua casa. Vá no livro de Tobias e contempla a história do livro de Tobias. Se você não pode, eu não tenho. Aqui na descrição tem o livro, tá? Aqui na descrição tá lá, livro de Tobias, para ler se você quiser. Se você não quiser ler, é só você entrar no canal que você vai encontrar. Aqui eu gravei, tem 2 dias eu gravei o primeiro capítulo 1, 2, 3 e 4, livro áudio. O livro áudio é que você não precisa ler. Você coloca o livro para tocar, vai lavar louça, vai limpar a casa, vai trabalhar, e o livro tá tocando aqui no seu ouvido, tá? É livro áudio. Eu produzi o livro áudio do capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Tobias. E tá aí no meu canal para você, se você quiser conhecer mais a respeito dessa história. Hoje nós estamos aqui para fazer esse banimento, esse enxotamento desse demônio da vida afetiva de vocês. Então estamos numa quarta-feira. E por que eu reforço essa questão da quarta-feira? Porque a quarta-feira, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas. No primeiro dia da quaresma, nós fizemos a invocação das cinzas. E tá aqui no e-book, tá? Aqui na descrição tem um e-book com todas as reflexões do que eu estou dizendo aqui. Então eu estou te passando conhecimento aqui, esse conhecimento está no e-book que está aqui. Então tá lá, primeiro dia, quarta-feira de cinzas. Então essa reflexão começa na quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque a gente precisa se libertar da nossa condição de pecado, a gente precisa se redimir para com Deus, a gente precisa reconhecer que nós precisamos de Deus. Então quando a gente reconhece que a gente é pequeno, que nós vamos morrer, que do pó viemos, para o pó voltaremos, então a gente começa a ter uma abertura energética para que a gente possa invocar o anjo. O anjo já foi invocado, a abertura já foi feita, então eu estou aqui recapitulando para refortalecer, para fortalecer quem já está fazendo e para introduzir quem está chegando, tá bom? Então vamos lá. Hoje é quarta-feira. Se aí não é quarta-feira, essa energia vai se ativar na quarta, tá? Se você estiver no domingo, quando for na quarta, essa energia vai vir para você, seja dormindo, seja fazendo o que for, a energia vai vir para você na quarta. E ela vai se renovar por todas as quarta-feiras. Todas as quarta-feiras até o dia da sua bênção, essa energia do dia de hoje aqui vai se renovar, tá bom? Então feche os seus olhos. Estabelece aqui uma conexão com a atmosfera da quarta-feira de cinzas. Você sabe o que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas é um dia especial da Igreja Católica que foi criado especialmente para que nós possamos nos reconhecer como seres feitos de matéria. Seres materiais, pessoas feitas de matéria. De uma matéria que acaba, de uma matéria que envelhece, de uma matéria que morre. E que a única certeza que nós temos nessa vida é de que nós iremos morrer.
Nós não temos certeza de com quem vamos nos casar, nós não temos certeza de que vamos enriquecer, nós não temos certeza de que teremos saúde, nós não temos certeza da quantidade de dias que nós vamos viver, mas nós temos a certeza, sim, certeira. Todo mundo que nasce, nasce para morrer. E isso é uma coisa que é ressaltada pela igreja nessa quarta-feira, é a quarta-feira especial, ela existe só para que nós contemplamos, que nós possamos contemplar a tribulação que Jesus passou no Horto das Oliveiras. A quarta-feira de cinzas, ela vem para nos recordar que Jesus, o Deus encarnado, o verbo divino, ele que era Deus, ele não era um profeta, gente. Quem acha que Jesus é profeta está com uma ideologia de anticristo. Tá com a semente do anticristo achar que Jesus é profeta. Jesus não era profeta, tá? Jesus era Deus encarnado na terra. Ele foi Deus, ele é o Senhor Deus, ele é Javé. Jesus é Javé, que nasceu como ser humano na terra para viver como um ser humano. E isso fazia parte do plano de Deus desde o Éden. Desde o jardim do Éden, Deus já queria habitar como ser humano. Deus queria ser igual ao ser humano. Não que o ser humano seja muita coisa, mas ele queria se colocar na condição de igualdade com seus filhos. De falar assim, eu sou tão grande, eu sou tão alto, eu sou tão imenso, que se eu tocar em você, você morre. Então ele queria nascer como uma pessoa humana. E esse plano de nascimento da pessoa humana se concretizou no momento do nascimento de Cristo. Que nos leva à reflexão de que Jesus Cristo sofreu no Horto das Oliveiras, numa quarta. Ele sentiu medo, ele sentiu sono e ele falou para Deus, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso foi na quarta-feira. Todo mundo estava dormindo. Todo mundo estava dormindo. Só Jesus que estava rezando. E aí Jesus olha para eles e fala, vigiai e orai para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa que é a primeira meditação do dia da quarta-feira. Quarta-feira é um dia sacrossanto para a Igreja Católica. Porque na quarta-feira foi o dia que Jesus foi entregue às autoridades, que Pedro vai lá, arranca a orelha e dá aquela confusão, e Judas traz Jesus, e acontece aquela coisa toda, né? Aquela cena linda acontece, né? Acontece bem numa quarta-feira. E aí acontece também o seguinte, de uma quarta-feira, de nós sabermos que nascemos para morrer e ao morrer retornamos a Deus. Isso aqui é uma transitória, isso aqui é passageiro. Então, recordando que a gente é uma matéria medíocre, que nós somos pouca coisa, que nós realmente somos fragilíssimos, fragilíssimos. Jesus suou, caiu suor da testa de Jesus. Somos fragilíssimos. É que a abertura se dá para que a gente possa realizar a cura. Certo? Então, quando Jesus nasceu, o que foi que ele ganhou? Ele ganhou mirra. Ele ganhou bálsamo. Isso são ferramentas, gente, para preparar um defunto. Bálsamo. Óleo de bálsamo, isso daí é para preparar, é para untar o defunto. E mirra. Mirra é um incenso para mortos. E foi o que Jesus ganhou. Então, quando ele nasceu, ele já nasceu trazendo a certeza. Nasci para morrer. Jesus já nasceu sabendo que ia morrer. Eu já nasci sabendo que vou morrer. Por isso que sofre quando nasce. Por isso que dói, que machuca quando puxa o ar pela primeira vez. E o bebê chora, chora, chora. É claro, porque você vai morrer. E a morte causa um sofrimento. Porque o sofrimento que a morte causa é o sofrimento que vem do apego. Você está apegada, tão apegada a essas coisas aqui materiais e terrenas, que você não consegue, como eu posso dizer, você não consegue deixar de sofrer com isso. Deixar de sofrer quando parte, quando diz adeus. Porque o próprio Jesus que era Deus, sofreu. Ele que deixou o trono dele vazio lá com os anjos lá. Não deixou vazio porque os santos e os anjos ficaram lá. Os santos não, porque os santos ainda não estavam. Mas os anjos ficaram lá cuidando do trono dele, o trono eterno dele, para que ele pudesse vir para a terra estabelecer a salvação. O próprio Deus quis viver assim. E ele teve medo de morrer. Então essa é uma quarta-feira que ele traz essa questão do medo, do sofrimento, da tentação,
do pecado, de que nós realmente somos bem, a gente precisa mesmo de Deus. Né? A quarta-feira de cinza é o dia que o povo peca lá no carnaval, faz tudo o que quer fazer lá no carnaval e depois volta para a igreja arrependido. Né? Volta para a igreja assim, me perdoa, Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. Me perdoa porque eu pequei contra você, Senhor. Eu pequei com palavras, eu pequei com pensamentos, eu pequei com o meu coração, eu pequei com a minha alma, eu pequei com todo o meu corpo. Então esse é um momento que traz essa reflexão. Então faça isso, pega o dedão, pequei com minha mente, pequei com os meus lábios, pequei com o meu rosto, pequei com o meu coração, pequei com a minha alma, pequei com o meu corpo todo. E isso é uma das coisas que a gente vê no livro de Tobias. Como eu falei, eu fui instruída de que no livro de Tobias tem um ensinamento de cura e de purificação dos relacionamentos. É o único livro da Bíblia, gente, que tem o ritual de purificação dos relacionamentos. De tão sério o que eu tô falando para vocês aqui, é tão sério o que eu tô falando, esse é o único livro da Bíblia. Esse é o único livro da Bíblia que fala sobre isso. Que fala sobre a purificação dos relacionamentos, que fala sobre a purificação do matrimônio. Ele é o único livro da Bíblia que fala sobre demônios que atormentam a vida afetiva de uma mulher, que mata 7 esposos de uma mulher. É o único livro da Bíblia que fala que existe um demônio que tenta contra a felicidade das pessoas. Que a pessoa tem tudo ali. A Sara era para ter se casado com Tobias. Sara já era para ter se casado com Tobias, mas não se casou, porque tinha um demônio que ia lá, botava os homens, matava os homens e os dois ambos infelizes. Porque é um demônio que ele se fortalece do fracasso. O júbilo dele se dá no fracasso alheio. E aí, no primeiro capítulo, Tobias já começa falando, eu fui justo, eu pratiquei a verdade, eu tô de bem com Deus, eu tô de bem com a minha fé, eu dei esmola, eu dei o dízimo, eu fui uma pessoa honesta, eu cumpri todos os preceitos bíblicos, eu cumpri. Mas eu sou pecador. Então, diferente de Jó, porque Jó blasfemou contra Deus, tá? Jó, justo, Jó. Não, Jó blasfemou contra Deus, isso está na história de Jó. Ele amaldiçoou Deus. Um pouco antes dos seus amigos aparecerem ali na história de Jó, ele amaldiçoou Deus, ele blasfemou contra Deus. Mas o caso de Tobias, não. O caso de Tobit, não. Ele falou, olha, eu pratiquei o bem, eu pratiquei a justiça, eu fui uma pessoa certa, eu fui uma pessoa justa, eu guardei preceito. E eu tô mal, tô cego, tô enterrando os meus compatriotas porque eu sou pecador. Então essa é a primeira invocação que a gente faz da quarta-feira de cinzas. E seja qual dia for que você esteja vendo esse vídeo, na quarta-feira essa energia vai ser ativa na sua vida, o reconhecimento do pecado. O reconhecimento da condição de pecado. Ai, Deus, eu não sei por que a minha vida afetiva não vai pra frente. Eu não sei por que não tem progresso na minha vida afetiva. Bom, porque a gente peca, porque nós pecamos, nossos pais pecaram, nossos avós pecaram, nossos bisavós pecaram, nossos tataravós pecaram. E se a gente for um pouquinho mais longe, a gente vai descobrir que Adão e Eva pecou. Se a gente for lá nos nossos primeiros ancestrais, tá lá, Adão e Eva pecaram. Então Deus é justo e Deus é justo o tempo todo. E Deus é justo até quando Ele nos condena. Até quando Deus nos condena à morte, que Ele permite que nós humanos passamos pelo ritual de passagem da vida para a morte, que a gente faça esse ritual de passagem, Ele está sendo justo. Porque Ele sabe que essa terra a gente tem apegos. Imagina se vivêssemos para sempre e não tivéssemos que lidar com o fato do largar, do deixar ir, do abandonar a terra, do abandonar as pessoas que a gente ama, de deixar, de fato, todos os prazeres e todas as coisas boas que essa terra pode proporcionar pra gente, que é passageiro. Se a gente não tivesse o rito de deixar esse prazer todo para trás, quem seríamos? Seríamos materialistas. Seríamos criaturas que não conseguem se desenvolver rumo à luz. E é isso que Asmodã faz. Asmodã, ele trabalha justamente com isso. Ruína da moralidade, ruína moral, decadência. Ele é o demônio da decadência.
Ele manipula no sentido de deixa as coisas mais atraentes, deixa a coisa mais gostosa, manipula ali com astuto, né, deixando as coisas mais atraentes, passional. Então ele é o demônio da paixão, ele é passional, ele faz com que as pessoas se apaixonem, aquele amor que não é nada saudável. Então a gente se apaixona pelo mundo, a gente se apaixona pela vida. E esse que é o reconhecimento da quarta-feira de cinzas. Então a gente vai fazer essa ativação agora da quarta-feira. O incenso está aqui para expulsar as Asmodã. A gente está nos 3 dias em que a gente expulsa as Asmodã. Então a primeira coisa que nós sabemos é que nós reconhecemos que nós somos pecadores. E invocamos o sinal da Santa Cruz hoje na nossa mente. Invocamos o sinal da nossa cruz hoje na consciência. O sinal da cruz de Deus hoje no nosso cérebro. O sinal da cruz de Deus hoje nas nossas lembranças. O sinal da cruz de Deus hoje nos nossos afetos. O sinal da cruz de Deus hoje nas nossas palavras. O sinal da cruz de Deus hoje nos nossos ouvidos. O sinal da Santa Cruz na nossa vida. Na quarta-feira de cinzas, o padre faz lá a cruz, a Santa Cruz, o sinal da Santa Cruz, nos ungindo, nos ligando, nos conectando. Então eu convido vocês, inclusive, a fazerem o sinal da Santa Cruz aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Faça o sinal da Santa Cruz aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Imagina uma luz branca saindo do dedo de vocês, uma luz branca, faz assim, ó, luz branca, selando a promessa de Deus na vida de vocês. Eu selo a promessa de Deus na minha vida, eu selo a promessa de salvação, eu selo a promessa de perdão, eu selo a promessa de que ao morrer eu vou morar com aqueles que honraram a Deus e que honraram os seus santos ensinamentos. E sendo uma pessoa justa na terra, desejo deleitar-me com Deus no céu, na verdadeira felicidade, na pátria verdadeira, na nova Jerusalém, para que possamos ser felizes verdadeiramente com os nossos amores lá respectivos, com a nossa família espiritual, com os nossos anjos e com os santos, para contemplar não só a face do nosso Deus, não só a presença do nosso soberano e altíssimo Deus, mas também contemplar todas as boas obras que Deus realizou na nossa vida, na Terra e em toda galáxia, em todo planeta. Ele é o Senhor de todas as coisas, das visíveis e das invisíveis, das físicas e das metafísicas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E hoje, por meio da liberação quântica, da abertura quântica, da abertura do tempo, com a chave do tempo, abro as portas e as janelas do tempo, para que a mesma bênção que esteve presente sobre todas as pessoas em todas as quarta-feiras de cinzas, que se repetem há 2000 anos, possa hoje se manifestar na vida de cada uma dessas pessoas, eu, na minha vida, na vida de cada um, na vida do José, na vida da Maria, na vida da Josefa, na vida da Antônia, na vida de alguma coisa, eu não sei qual nome, tá vindo aqui algum nome com de. E que seja feliz, que encontre a luz, a graça de Deus que está no céu, a cura dos relacionamentos, a libertação dos relacionamentos, a cura do amor, a cura da autoestima, a conexão com a luz de Deus divina que está lá no céu, naquela cidade cheia de cristais, naquela cidade cheia de cristais translúcidos, com um chão feito de ouro maciço, na cidade celeste. Que a mesma iluminação que ilumina cada canto do trono de Deus, cada canto do altar, onde ele se veste de branco e com os olhos cheios de fogo, possa hoje se conectar com nós, conosco, essa luz divina que desce da cidade santa de Jerusalém, que é uma cidade espiritual, não é uma cidade física, é uma cidade espiritual, possa se conectar hoje com cada um de nós, selando o armazém da quarta-feira de cinzas, selando o armazém do arrependimento,
selando o armazém do perdão, para que possamos ser todos liberados da condição de culpados, porque pecadores nós somos. Mas existem os pecadores arrependidos e existem os pecadores que não se arrependem de ter pecado. Pecadores arrependidos. Nós somos pecadores arrependidos. E é isso que se estabelece no dia de hoje, é isso que se estabelece nessa quarta-feira, é isso que é selado na quarta-feira. Que todas as quarta-feiras da sua vida possam ser penetradas por essa percepção do arrependimento. Não só pelas nossas más ações, mas pelo arrependimento das más ações de todos os nossos ancestrais, a começar pelo arrependimento do pecado de Adão e Eva, a começar pelo arrependimento do pecado dos mais antigos, Abel e Caim, a começar pelo arrependimento do pecado de Ló e suas filhas, a começar pelo arrependimento do pecado dos ancestrais mais longínquos, que nós possamos ter o arrependimento total de toda a nossa árvore genealógica, o arrependimento total de todas as pessoas da nossa família, o arrependimento total e vitalício, que se renove cada quarta-feira da nossa vida. Essa chama, essas cinzas que nós nos tornamos nesse dia de hoje, as cinzas que nós nos tornamos nesse presente dia, possa se reativar e se reafirmar todas as quarta-feiras da nossa vida e do nosso tempo humano, sempre que o dia entrar nas cúspides da quarta-feira, que possa ser reintegrada em nós a Santa Cruz de Deus, que é a iluminação da nossa consciência, que nos traz o arrependimento da nossa condição de pecado. E que traz com esse arrependimento a abertura de muitas bênçãos, a abertura de muita sorte, a abertura de muita cura, a abertura de muitos caminhos que se dão por meio do arrependimento, que se dão por meio do perdão e do arrependimento. Agradeço a todos por terem participado. Deixa o like de vocês, comenta. Todas as quarta-feiras da vida de vocês é vitalício. A luz do Senhor Jesus Cristo vai se renovar na vida de vocês, trazendo toda a abertura que é necessária para que essa cura continue sendo feita ao longo desses 40 dias, certo? O e-book está aqui para vocês contemplarem a meditação. O primeiro dia é o dia da quarta-feira, então a gente está reativando a energia da quarta-feira no dia de hoje. Quem começou na quarta-feira, quem começou no primeiro dia, e eu conheço, está aqui, Elô, começou no primeiro dia da quarta-feira de cinzas, lá desde o primeiro dia que ela está fazendo isso daqui. Está sendo reativado agora. A mesma energia daquela quarta-feira que você começou está sendo reativado. E se você está começando agora, então a gente já invoca. A gente já está invocando aquele poder que estava presente naquele dia hoje. E que vai chegar até você, na sua casa, na sua vida, na sua egrégora, na sua cápsula energética na próxima quarta. E que vai se renovar por todas as quarta-feiras da sua vida, vitaliciamente. Todas as quarta-feiras da sua vida, esse mesmo sangue que foi derramado lá na cruz, que sofreu, que suou, que chorou, que sofreu, que teve medo e que não quis morrer, e que nasceu para morrer, vai ser reativado na vida de vocês, trazendo o constrangimento do pecado e o arrependimento verdadeiro, para que por meio desse quebrantamento da alma, vocês possam alcançar a graça que vocês esperam alcançar, que é a graça de ter um amor, a graça de ser feliz na vida amorosa de vocês. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui, me acompanhar, a confiar no meu trabalho, e nós continuamos firme e forte nessa quarta-feira. Em breve o lançamento dos 15 dias, eu já estou produzindo. São uma meditação com 5 dias de meditação que você vai escutar durante 15 dias para poder curar enquanto dorme, tá bom, gente? Olha, obrigada. Deus abençoe muito a vida de vocês. Muita luz e muita paz. Obrigada.